Este livro que eu tenho aqui, A Rosa de Alexandria, foi o meu primeiro romance. É sobre uma rainha antiga, uma rainha da dinastia Lágida, fundada por Ptolomeu I, um dos generais de Alexandre o Grande. Passa-se no século IV a.C. e é uma espécie de portanto, uma autobiografia fictícia da rainha Arsínoe II do Egito. É uma grega macedónia, portanto, uma rainha de origem grega ou greco-macedónia que reinou no Egito por ligação com o seu irmão Ptolomeu II de Filadelfo. Esta mulher é uma espécie de antecessora da Cleópatra na sua ambição política, porque é uma mulher apostada no poder, só que na altura em que ela viveu, para conseguir o poder, teria que ter um exército e combater para conseguir realmente guindar-se às mais altas esferas. Mas ela conseguiu, por outro lado, conseguiu através de 3 casamentos sucessivos. O primeiro com Lisímaco da Trácia, um companheiro de armas do seu pai, um homem muito mais velho. O segundo casamento com um meio-irmão. E o terceiro com o próprio irmão à moda egípcia, porque os antigos faraós casavam com as próprias irmãs para manterem a pureza do sangue da dinastia faraónica. Ela estudou atentamente a história egípcia e, quando descobriu isto, achou que podia casar com o irmão, e então a partir daí começou a intrigar, porque o irmão era casado, não é? Para afastar a mulher que o irmão tinha nessa altura e ocupar o seu lugar. Portanto, é uma vida de intrigas e de peripécias que inspirou um romancista. E é pouco falada, porque não há até agora, pelo menos que eu tenha conhecimento, qualquer obra sobre esta rainha, Arsínoe II. Foi interessante escrever este livro, foi um bocado trabalhoso, porque escrever em tempos muito recuados é preciso fazer muita investigação, porque tudo é diferente, as casas são diferentes, o pensamento é diferente. O pensamento, a natureza humana é sempre a mesma, isso não muda muito. A luxúria, a ambição, a mentira, a traição são eternas, não têm tempo, são intemporais. Portanto, aí estaremos à vontade. Mas os pequenos pormenores do cotidiano são diferentes, porque passaram muitos anos. Então, a história é passada há mais de 2000 anos, portanto, é 400 anos antes de Cristo. Portanto, isto era difícil de fazer. Mas fez-se, cá está o livro. Foi o meu primeiro livro e o público aceitou muito bem esta história, e vou ler-vos uma passagem para terem uma ideia do que é que se trata. Sobre o relacionamento dela com o seu primeiro marido, que era o tal Lisímaco da Trácia, que era muito mais velho que ela e tinha sido companheiro de armas do seu pai. Entre mim e Lisímaco havia apenas um pequeno desentendimento. Talvez devido à grande diferença de idades entre nós, meu marido não tomava a sério os meus alvitres em matéria política. Não me dava ouvidos e penso que fazia mal. A um tempo paternal e pueril, ou regressado de uma campanha militar, não resistia a mandar abrir na minha presença os cofres onde guardava os tesouros e despojos de guerra. Placas de ouro ou de prata maciça, crateres de bronze finamente cinzelados, ânforas decoradas, pentes, braceletes, espelhos, cintos, harpas, cítaras, diademas, escudos, espadas.
sacos onde tilintavam moedas de ouro, cofres de esmeraldas, pérolas e berilos. Nessa altura, já todos os seus homens tinham arrecadado a parte que lhes cabia, mas nem por isso os seus olhos brilhavam menos. Instada por Lisímaco, acabava sempre por escolher uma joia entre todas as que ali se encontravam, seguindo a fortuna dos combates, retirando-me depois para os meus aposentos. Nas raras vezes em que eu e Lisímaco trocávamos impressões sobre política, tinha sempre cuidado de fazer apenas ligeiras insinuações, não só para não dar a impressão de ser eu a determinar o curso dos acontecimentos, mas também para o tranquilizar, dando-lhe a certeza de ter sido ele próprio a conceber a maneira de os dirigir. Portanto, esta tática é intemporal, não é? Para influenciar Lisímaco, Arsínoe tinha que disfarçar as suas intenções, não é? Porque ele não aceitaria que a mulher lhe ditasse pareceres ou impressões. Portanto, tinha que usar muita subtileza para chegar aos seus objetivos. E o livro é todo um exercício, portanto, dela de subtilezas e diplomacias para conseguir determinados objetivos que ela consegue sempre, mas a custo de muito trabalho, porque o seu género não lhe permitia que fosse mais frontal, digamos assim. Uma outra passagem de outro estilo, fiquei deslumbrada. Era uma oportunidade providencial, considerando a estreiteza dos horizontes que se me ofereciam naquele momento. Afinal, talvez fosse verdade que a Nike do Samotreion me sorrira. A vitória de Samotrácia, essa célebre estátua da vitória de Samotrácia, está, pelo menos estava até há uns tempos, à entrada do Museu do Louvre. Foi elaborada, foi feita durante a vida dela e tem a ver com a história dela própria, porque foi o pai dela que mandou fazer aquela estátua para comemorar uma vitória numa batalha. E depois foi roubada, foi objeto de saque, etc, e teve uma história complicada e acabou por ir parar à ilha de Samotrácia, por isso é que se chama, onde foi encontrada nos dias de hoje. E por isso se chama a Vitória de Samotrácia. Esta rainha é contemporânea também da fundação da célebre Biblioteca de Alexandria. Foi o seu irmão Ptolomeu II e também o seu pai, Ptolomeu I, que incentivaram este projeto e conceberam este projeto e incentivaram e enriqueceram a Biblioteca de Alexandria com ricas coleções de manuscritos das obras que se produziram na Antiguidade. Portanto, era um acervo muitíssimo completo. Os dias de Arsínoe II estava a funcionar e lá tinham também, era uma espécie de fundação Gulbenkian da altura, porque os Ptolomeus financiavam as pesquisas científicas e os artistas com talento. E, portanto, tinham a funcionar, a trabalhar no Museu de Alexandria, na Biblioteca de Alexandria, um grupo de sábios e de poetas e criadores que ali viviam às expensas do erário público, digamos assim, tanto de Ptolomeu II, e que depois, passado uns séculos, esta biblioteca havia de ser completamente destruída, deste acidente privado dessas pesquisas, porque já se conhecia nessa altura a circulação do sangue, só veio a ser descoberta depois, muito mais tarde, redescoberta, porque a medicina grega estava muitíssimo avançada, mas com a destruição destes documentos e com as convulsões a que os territórios foram submetidos depois da queda do Império Romano e depois de toda esta civilização greco-romana, houve um grande retrocesso nesse aspecto, não é? É interessante também seguir essa parte. Bem, vou ler um pouco sobre a biblioteca. Ela vai à biblioteca porque tem que tratar lá de um assunto e fazer umas pesquisas. Depois de atravessar várias salas e corredores, entrei na biblioteca.
A luz matinal entrava coada através de umas finas placas de mármore amarelado inseridas no teto, distribuindo-a na direção dos corredores, onde se alinhavam de ambos os lados estantes cheias de papiros enrolados que atingiam uma altura superior à de um homem. Esses preciosos manuscritos, em diferentes tons de ouro, ocupavam as paredes na sua totalidade, constituindo um envolvente pano de fundo, cor de âmbar e açafrão, no qual se recortavam duas figuras brancas sentadas a uma mesa. Espalhados em aparente desordem eram visíveis vários documentos e manuscritos antigos. Os dois homens ergueram-se à minha passagem, inclinando-se respeitosamente. Reconheci um deles, era Calímaco, encarregado da biblioteca e preceptor do meu jovem sobrinho Ptolomeu, filho do meu irmão e da sua primeira esposa Arsínoe. Este Calímaco tinha a seu cargo a fastidiosa tarefa de fazer o inventário dos papiros da biblioteca e elaborar uma lista de personalidades em cada ramo do saber, juntamente com a enumeração de todos os seus escritos, por ordem alfabética e por género. Autores e obras estavam à disposição dos utentes da biblioteca, graças ao labor incessante deste poeta de talento e antigo mestre de escola, sempre acompanhado pelo jovem imberbe que se perfilava a seu lado, um rodiota de aspecto frágil e olhos profundos, que depois soube chamar-se Apolónio. Guiada por estes dois homens de imediato à minha disposição, penetrei nas fileiras daquele colossal armazém do saber e posso afirmá-lo com toda a sinceridade que fiquei impressionada à vista das filas intermináveis de prateleiras cheias de papiros sobre os quais eram copiadas e escritas as obras. Dei comigo a fazer cálculos mentais e cheguei à conclusão que, ainda que me pusesse a ler um rolo por dia, jamais poderia aspirar a conhecê-los todos, mesmo que saltasse um ao outro de vez em quando. Ao interrogar o bibliotecário acerca de quantos volumes continha exatamente a biblioteca, ele respondeu-me: mais ou menos 65.000. Está aqui reunida a maior coleção de livros profanos vindos do mundo inteiro. O grande e generoso Ptolomeu trouxe para a bela Alexandria todos os volumes que conseguiu obter, não só em Atenas e Rhodes, como em toda a vastidão do seu reino e zonas limítrofes. Bem, a maneira como obtinham os livros, os ptolomeus obtinham os livros, muitos por compra, outros por de outra maneira, que não havia navio nenhum que aportasse no porto de Alexandria que não fosse inspecionado pelos, digamos, por uma espécie de funcionários reais que subiam a bordo e faziam a sua inspeção, e todos os livros que encontrassem teriam que ser, não direi apreendidos, eram emprestados a Filadélfo, que depois, se era uma obra que lhe interessava, comprava ou fazia uma cópia. E quando fazia uma cópia, entregava a cópia ao navio que tinha trazido o navio e ficava com o original. Enfim, outros tempos. Hoje isso não seria... Bem, não sei se seria possível, mas por ínvios caminhos, de certeza. Ninguém quereria fazer esta troca. Agora eu pergunto-me também quanto tempo é que o navio teria que estar à espera para que fizessem a cópia, se fosse um livro muito extenso, uma vez que era tudo copiado à mão, o tempo que levaria. Mas enfim, eram outros tempos, o tempo também rolava de outra maneira do que não rola hoje. Leiam este livro que vão aprender muito o que é a diplomacia secreta. Obrigada.